E a aposta do Larry Ellison em Oxford não é um caso isolado. Outros bilionários, como o Elon Musk e o Mark Anderson, vêm promovendo projetos internacionais de tecnologia, energia e ciência com ambição global, seja em campos universitários, parques de inovação ou institutos de pesquisa em diferentes países. Esse movimento, embora ainda raro em escala, mostra bilionários americanos buscando influenciar o mapa da inovação além do Vale do Silício. Vamos entender exatamente o que Larry Ellison está fazendo em Oxford, porque isso é muito mais ambicioso do que pode parecer. O Ellison está criando o Ellison Institute of Technology com um investimento de 1 bilhão de libras de recursos próprios, o maior investimento privado individual da história da educação britânica. Ele vai criar um campus de 28 mil metros quadrados no coração de Oxford, com a inauguração prevista para 2027. Mas não é só tamanho, é estratégia. O Instituto foca em 4 áreas que o Ellison considera críticas para os próximos 50 anos. Medicina personalizada através de IA, segurança alimentar global, energia limpa e computação quântica aplicada. O modelo é genial. Ellison fornece infraestrutura e o capital inicial. Oxford fornece a credibilidade acadêmica e a sua rede global. E os estudantes e professores podem se tornar cofundadores das empresas criadas. Todos ganham em equity, todos têm skin in the game. Serão 20 bolsas integrais por ano para estudantes de países emergentes, incluindo o Brasil. Mas não são bolsas normais. Cada estudante chega com um projeto empresarial, recebe $500 mil de funding inicial e 18 meses para provar a viabilidade comercial daquele projeto. Os primeiros projetos já estão definidos. Vacinas contra o câncer, personalizadas por inteligência artificial, biocombustíveis de algas marinhas, baterias de grafeno para carros elétricos e um sistema de dessalinização movido à energia solar. Ellison está literalmente criando uma zona econômica especial dentro de Oxford. Impostos diferenciados, regulamentação ágil para biotecnologia, fast track para patentes. E aqui está a jogada mestre. As parcerias diretas com os gigantes de tecnologia. A Microsoft vai fornecer cloud computing gratuito. A Nvidia disponibilizou $50 milhões em GPUs para inteligência artificial. A Tesla ofereceu seus laboratórios de baterias. Ellison usou suas conexões para criar um ecossistema completo. Depois de conhecer mais detalhes desse projeto do Larry Ellison, você deve estar curioso para saber mais da sua trajetória. E é por isso que chegou o momento do nosso quadro Masters of Money, onde você conhece um pouco mais da trajetória de grandes personagens da economia global. Larry Ellison tem uma das trajetórias mais fascinantes do capitalismo moderno. Ele nasceu em 1944 no Bronx, filho de uma mãe solteira de 19 anos que não tinha condições de criá-lo. Ele foi abandonado aos 9 meses e foi adotado pelos tios-avós em Chicago. E aí ele descobriu que era adotado aos 12 anos de idade, quando ele ouviu uma discussão familiar. Esse trauma familiar moldou a personalidade obsessiva por controle e perfeição de Ellison. Na universidade, ele era brilhante em matemática, mas abandonou 2 vezes a faculdade, porque odiava autoridade e regras. Ele não tem diploma universitário. Em 1966, ele mudou para a Califórnia e, com $1.200 no bolso, trabalhou como programador freelancer. A virada começou em 1977, aos 33 anos, quando ele fundou a Software Development Laboratories, com outros 2 sócios e $2 mil de capital inicial. Depois a empresa passou a se chamar Oracle, em razão de um projeto militar ultra secreto da CIA que eles ajudaram a desenvolver, um banco de dados que pudesse responder a qualquer pergunta. Ellison tinha uma obsessão, vencer a IBM. Durante os anos 80 e 90, enquanto Bill Gates lutava pelos desktops, Ellison apostou em banco de dados corporativos. Ao invés de competir com a Microsoft no varejo, ele dominou a infraestrutura empresarial. Mas a jornada não foi nada fácil. A Oracle quase faliu 3 vezes, 1990, 2001, 2008. Em cada crise, o Ellison apostou a própria fortuna para salvar a empresa. Em 2001, quando as ações caíram 80%, ele vendeu suas mansões, iates e até a sua ilha no Havaí para injetar capital na empresa. Hoje, aos 81 anos, ele é o segundo homem mais rico do mundo, com $354 bilhões. Ele chegou a ultrapassar o Elon Musk como o homem mais rico do mundo, agora recentemente, quando as ações da Oracle explodiram 36% com a divulgação do seu último resultado trimestral. Essa valorização brutal veio dos contratos de IA.
mais de 300 bilhões com a OpenAI. Mas Ellison sempre foi excêntrico. Ele é dono de uma ilha no Havaí, tem uma coleção de 12 mansões e uma frota de aviões militares. Ellison é obcecado por deixar um legado. Aos 81 anos, ele não quer apenas ser lembrado como mais um bilionário americano. Ele quer ser o homem que criou uma alternativa ao Vale do Silício. O Ellison Institute of Technology representa a sua última grande aposta. E essa não é a única iniciativa que está acontecendo no Reino Unido. A prova disso foi o jantar que aconteceu no Castelo de Windsor, com a presença do presidente Donald Trump, Ray Charles e 160 CEOs das maiores empresas de tecnologia. Tim Cook, da Apple, o Satya Nadella, da Microsoft, o Jensen Huang, da Nvidia. E o resultado foi o anúncio de um investimento de 150 bilhões de libras no Reino Unido, o maior acordo da história britânica. O Brexit deu ao Reino Unido uma vantagem, uma agilidade regulatória. Enquanto a União Europeia negocia em 27 países, eles conseguem decidir muito mais rápido. Mas aqui surge uma pergunta fundamental. Será que a Europa consegue mesmo criar novos gigantes tecnológicos? Para responder isso, a gente vai para o nosso quadro TBT no Mercado, onde a gente analisa casos históricos que podem servir como uma referência importante no contexto atual. Hoje vamos falar de uma empresa que não é tão conhecida, mas que moldou o futuro da humanidade. Essa é a história da ASML, empresa holandesa, fundada em 1984, numa cidadezinha chamada Veldhoven, bem longe dos centros tecnológicos tradicionais. Ela começou como uma joint venture entre a Philips e uma outra empresa holandesa, numa época em que os americanos e os japoneses dominavam totalmente o mercado de equipamentos para produzir chips. A aposta holandesa parecia suicida. Investir bilhões de dólares numa tecnologia chamada EUV, Extreme Ultraviolet, que na época era considerada impossível de funcionar comercialmente. Enquanto isso, os americanos e japoneses focavam em tecnologias muito mais maduras e lucrativas. Mas vamos entender a complexidade do que eles conseguiram criar. As máquinas EUV da ASML são literalmente as engenharias mais sofisticadas já construídas pela humanidade. Para você ter uma ideia, eles usam um laser que dispara 50 mil vezes por segundo contra gotículas microscópicas de estanho fundido, criando uma bola de plasma mais quente que a superfície do Sol. Esse plasma emite uma luz ultravioleta com um comprimento tão pequeno que é absorvido pelo próprio ar. Por isso, toda a operação precisa acontecer num vácuo perfeito. Cada máquina tem mais de 100 mil componentes, incluindo 2 quilômetros de cabos, e custa em torno de 400 milhões de dólares. Para transportar uma só unidade, são necessários 7 aviões Boeing 747 e dezenas de carretas. Resultado dessa aposta maluca? Hoje, a ASML é monopolista global absoluto. É a única empresa do mundo que produz as máquinas EUV. A TSMC, a Samsung, a Intel, a Apple, a Nvidia, todas elas dependem 100% da ASML para fabricar os seus chips avançados. Sem a ASML, não existiriam iPhones modernos, carros elétricos, nem os chips que rodam o ChatGPT. A empresa vale 270 bilhões de euros. A maior empresa de tecnologia da Europa. E aqui está a ironia geopolítica suprema. Os Estados Unidos, com toda a sua dominação tecnológica, dependem de uma empresa holandesa para manter a sua liderança tecnológica. A lição da ASML é muito inspiradora. Se uma cidadezinha holandesa conseguiu criar o monopolista mais estratégico do planeta, imagina o que Oxford pode fazer com 1 bilhão de libras do Larry Ellison e toda a sua tradição acadêmica de 900 anos. Essa história da ASML deixa muito claro que existe vida inteligente fora dos Estados Unidos. Isso nos leva ao nosso quadro Pequenos Erros e Grandes Prejuízos, onde a gente analisa decisões de investimento que podem parecer certas, mas que podem gerar grandes perdas. Eu vou ler para vocês a mensagem que eu recebi do Ricardo. Jader, preciso da sua ajuda. Comecei a investir em empresas de tecnologia em 2021. Investi no Google, na Meta, na Tesla, na Amazon. Por um tempo foi tudo muito bem. A carteira só subia. Mas aí veio 2022, que pancada, perdi 180 mil reais naquele massacre das techs. Mas eu pensei, são as melhores empresas do mundo, sempre voltam. Aumentei a minha posição nessas mesmas empresas, mas mesmo com a recuperação dos últimos anos, ainda estou no vermelho. Minha esposa quer que eu pare de investir. O que eu faço? Espero mais ou mudo a estratégia? Ricardo, primeiro,
Respira fundo, o problema não foram as empresas que você escolheu. O Google, Tesla, Meta, Amazon são empresas extraordinárias, mas você cometeu alguns erros e o principal deles foi a concentração geográfica e o desconhecimento de ótimas oportunidades de investimento em tecnologia fora dos Estados Unidos. Enquanto você perdia 180 mil em 2022 apostando só nas techs americanas, outras empresas ofereciam oportunidades históricas. A ASML, por exemplo, ela subiu em torno de 150% nesse mesmo período da crise das Big Techs americanas. A TSMC, fabricante de chips de Taiwan, subiu 80% no mesmo período. O Spotify, lá da Suécia, subiu 200%. Aqui está o cerne do problema. Você só conhecia as empresas americanas de tecnologia. Muitas vezes elas acabaram ficando mais conhecidas e muita gente não sabe das outras oportunidades que há fora dos Estados Unidos. Por exemplo, a alemã SAP, que é a maior empresa de software empresarial do mundo. Ela vale 150 bilhões de euros. Nesse seu portfólio de ações tech, se você tivesse em torno de 25% em empresas de tecnologia europeias em 2022, isso teria não só amenizado as suas perdas, mas possivelmente você até estaria no lucro. Mas você concentrou 100% do portfólio em empresas americanas. Seu plano de recuperação é o seguinte: diversifique gradualmente. A cada alta de 10% nas suas posições americanas, vende uma parte dessa posição e realoca. Uma sugestão de diversificação seria, por exemplo, 50% em techs americanas, 25% em Europa, 15% em Ásia e 10% em emergentes. E a minha sugestão é que você utilize ETFs para facilitar esse processo. Ricardo, você foi vítima do que eu chamo de miopia geográfica. Você esqueceu que existe vida inteligente fora dos Estados Unidos. Pois é, pessoal, vimos tudo o que está acontecendo com os Estados Unidos e com a Europa nesse jogo de atração de cérebros. E o Brasil, como é que fica aí nessa história? Vai ficar só assistindo de camarote ou vai entrar nesse jogo global?